Olá, está começando mais uma edição do Cavalo Crioulo Sem Fronteiras e no programa de hoje você vai ver capacitação de jurados, a busca pela excelência no julgamento do freio e da morfologia. Palavra do veterinário, os cuidados para evitar o overtraining. Crioulo no Excalibur, confira a segunda reportagem gravada no Beto Carreiro. Blues de Bombacha. Conheça o cabanheiro que leva um estilo musical diferente para o trabalho. Imperdível, hein? Fique com a gente porque o Cavalo Crioulo Sem Fronteiras já está no ar. A ABCC promove anualmente um encontro de capacitação de jurados. O objetivo é um só: afinar os critérios de julgamento da raça e assim diminuir as margens de erro. Veja como foi a edição deste ano. O olho atento dos jurados é fundamental. Afinal, eles têm a grande responsabilidade de contribuir com a seleção da raça. Participaram do encontro em Esteio os nomes cotados para a avaliação das classificatórias ao freio de ouro e exposições passaporte deste ciclo. São questões de segundos que tu tem que levantar a nota avaliando a prova daquele animal. E então a gente tem que estar muito atento, tem que estar muito focado e, acima de tudo, tem que ter muita seriedade e responsabilidade para não tentar prejudicar o menos ou acertar o máximo essa avaliação. Durante 2 dias, os jurados puderam rever julgamentos anteriores dos 3 últimos ciclos, tanto de morfologia quanto de função. As imagens foram selecionadas pelo cinegrafista Tuca Gianotti. A gente faz esse serviço para a ABCC desde 2011, né, e sempre contribuindo para os jurados chegarem num afinamento de critérios, né, desenvolvimento até de novas critérios de avaliação, também muitas vezes em cima de coisas que acontecem, e também muito importante as coisas inusitadas também nas provas, que apesar de ter essas provas há tanto tempo, né, a gente sempre se depara com situações que nunca aconteceram antes. A gente viu agora de manhã um vídeo de uma paleteada que o primeiro cavalo perdeu o bovino, que ali já estava zero, né, tinha zerado. E depois o outro cavalo correu sozinho, praticamente vinha para uma paleteada talvez de 8, 9, talvez até 10, porque vinha muito bem e acabou caindo. Então, e se discutiu, tá, mas até onde ele tem a nota, até quanto que ele teve de toda a condução, já que ele correu sozinho. Então, se discute essas situações que não são corriqueiras, né, de todos os julgamentos. Então, acho que isso é importante. O objetivo desse encontro, realizado todos os anos pela ABCC, é objetivar as avaliações e diminuir a margem de erro nos julgamentos. Além de jurados brasileiros, também participaram uruguaios e argentinos, para afinar critérios também entre os diferentes países que integram a Federação Internacional de Criadores de Cavalos Crioulos. Creo que no estamos muy lejos, distantes de los criterios, pero siempre afinando y cada vez que la línea sea más finita, ¿no? Es importante, sí, claramente discutir y hablar hace que vayamos para el mismo camino. Outros encontros com os demais jurados da raça também estão previstos pelo Conselho Deliberativo Técnico. Na verdade, se era só lista 1 aqui, as pessoas que foram convocadas para essa reunião. Vai se fazer com o lista 2, todo o pessoal da lista 2 vai se fazer esse trabalho que o Leandro Amaral fez aqui, vai se fazer com toda a lista 2. Além de aulas práticas para facilitar o debate das avaliações, principalmente morfológicas. Tenho trabalhado há bastante tempo com esses cursos de morfologia e eu sempre trabalho com uma manhã teórica e uma tarde prática com animais. E eu poderia ter montado meus cursos com vídeos e não quis justamente por isso, porque tem uma distorção, principalmente em relação ao volume de animais, a estrutura óssea, ao comparativo que tu acaba não tendo quando é um animal isolado num vídeo. Então é importante sim, eu acho que vai ser viabilizado esse dia prático para se analisar a morfologia, porque tu acaba tendo um ajuste de sintonia fina muito maior do que no vídeo. Cada ano que se passa a gente vai se aprimorando mais, né? Então eu acho que os jurados também vão
afinando mais o olho, pelo menos os critérios, vai se afinando mais os critérios, então os erros vão diminuindo. O Excalibur é o espetáculo mais antigo do Beto Carreiro. Conforme a gente mostrou na semana passada, boa parte dos cavalos utilizados nas atrações do parque é da raça crioula. Além de representar, os atores precisam ser um pouco ginetes. Olha só. A aventura medieval do Parque Beto Carreiro é para os fortes. Antes de tirar a lendária espada da pedra, há uma longa jornada, que começa por aprender a montar. Eu comecei aos 15 anos a montar no Instituto Beto Carreiro, que a gente tem aqui ao lado do parque. Comecei dos 15 aos 18 anos, né, onde eu aprendi toda a técnica de montaria, de luta com espadas e tal. E onde eu fui chamado para o elenco, para completar o elenco do show Excalibur, né? Também é preciso coragem. A adrenalina ali atrás, já antes de entrar no show, já escutar a torcida gritando, batendo na arquibancada, isso o coração acelera e isso é o que impulsiona a gente querer sempre buscar a perfeição dentro do show, né? O solo aqui da arena é coberto com uma camada bem grande de terra, de areia. Isso aqui é porque todo show tem uma queda do cavalo, né? E é para evitar lesões, evitar algum acidente. Mas é difícil até de caminhar aqui. Eu imagino que para o cavalo também exija muito do condicionamento físico. Isso, ela é uma areia própria para o show. Na verdade, ela é pedrinhas, que ela é de uma mineradora. E aqui ela se torna muito pesada para o animal, que ela tem uma camada de uns 40 centímetros de areia. Então o cavalo dá tudo que ele tem nesses 40 centímetros e a gente não podemos deixar ela compactar, porque aí dificulta para os atores fazer a queda. Então a gente tem que aconselhar cavalo e cavaleiro. Quem participa do Excalibur literalmente cai do cavalo. O momento ápice do show é a queda, as batidas. Isso aí, pra gente chegar nesse, vai muito treino, muito tempo treinando. A cena exige técnica. Nós acompanhamos um ensaio, primeiro com um cavalo parado. Depois, em movimento, dá pra ver que a velocidade contribui para a saída da sela. Boa, boa! Na hora do espetáculo, cair do cavalo até parece simples, mas só é possível com muito treino. Recentemente, parte do elenco foi dublê na gravação de uma novela. Então, ano passado, tivemos fazendo a novela Deus Salve o Rei, fazendo papel de dublê, inclusive foi o Fogo Cerrado, esse cavalo crioulo que nós estamos aqui. E tivemos fazendo papel de dublê lá nas quedas, fazendo o que nós fizemos aqui, que é mais ou menos o mesmo princípio, a mesma queda. Aí foi algo assim inusitado, né, para nós, participar no meio dos artistas. Foi algo bem legal, assim, bem... Fazer parte do Excalibur é uma conquista para quem chega aqui muitas vezes sem nem saber montar. Eu trabalho no parque desde os 16 anos, eu trabalhei em outras funções. E antes de começar como ator, eu trabalhei de garçom aqui nesse restaurante. E eu assisti o show e sempre foi meu sonho trabalhar no show. Não sabia nada sobre o cavalo, não sabia nem botar uma sela, nem nada. O ator Everaldo Dal Poço ajudou na construção da arena, participou das primeiras apresentações e 27 anos depois interpreta o rei Uther Pendragon, o pai de Arthur na famosa história. No primeiro teste eu não passei, porque a forma que eu montava a cavalo na roça, na agricultura, que eu sou filho de agricultor, não condizia com a forma do show. Então teria que ter mais uma postura, mais uma elegância, como vocês acompanharam agora há pouco os meninos que aqui trabalham, que é todo que tem que ter uma postura. Né? E aí falei, eu preciso de mais uma oportunidade. Aí com muito eu implorar a oportunidade, o Farfan, que era o diretor, deu a oportunidade, falou, Antônio, então treina esse rapaz. Aí o Beto sempre incentivando, a gente almoçava junto, e ele
Falou, vocês acreditam num sonho? Eu falei, acreditamos. Então vocês sonhem comigo que a gente tem tudo para aquecer. Hoje a gente continua ainda aguçando esse sonho dessas crianças que estão aí fora. Pelo jeito, o sonho desse herói a cavalo continua vivo. Muito legal, a gente faz um rápido intervalo agora e em seguidinha tem Blues de Bombacha, não vai perder. Já estamos de volta com o Cavalo Crioulo Sem Fronteiras e a versatilidade do cavalo crioulo faz com que ele esteja apto a participar de diferentes modalidades esportivas. Mas é importante lembrar que o cavalo atleta tem seus limites. Assunto para o quadro Palavra do Veterinário. Um assunto que é muito preocupante, principalmente em cavalos de alta performance, que é o overtraining. O que é isso? É o excesso de treinamento, onde os profissionais da área, os ginetes, os proprietários, os cuidadores de cavalo, os cabanheiros, eles têm que ficar atentos a alguns sinais que os animais apresentam quando estão entrando em quadro de overtraining. Primeira coisa, qual é a grande característica, qual é a importante característica a ser observada no animal? Principalmente frequência cardíaca em repouso e temperatura em repouso de todos os animais. Por quê? Porque um dos primeiros sintomas, um dos primeiros sinais do overtraining é o aumento de temperatura em repouso e aumento do batimento basal em repouso. Você chegou na cocheira, observou seu cavalo de manhã, você notou que o batimento basal dele, que tem sido lá 28, 27, 30 constantemente, foi para 36, 38, aumento de temperatura, é um sinal que esse cavalo deve ficar na cocheira, é um sinal que esse cavalo deve ficar em descanso, deve ser feita a reposição eletrolítica e deixá-lo descansando por algum período, porque às vezes esse treinamento constante está fazendo com que o cavalo ele acabe perdendo o condicionamento físico ao invés de ganhar o condicionamento físico. Então é muito importante que nossos cavalos sejam felizes, ou seja, que eles trabalhem na proporção que não prejudique o sistema fisiológico desses indivíduos. Então, overtraining é uma verdade, overtraining é um fantasma que ele está em cima de todos os centros de treinamento do mundo inteiro, tá? E hoje nós temos algumas ferramentas para que a gente consiga detectar esses sinais antes que eles venham a acontecer. Então aqui está um recado que eu acho muito importante. E olha só o que a gente preparou para agora. Um cabanheiro do Rio Grande do Sul decidiu levar um estilo musical diferente para a propriedade onde trabalha. É o Blues de Bombacha, confere na reportagem de Júlio Prestes e Júlio Souza. Quando o Joe Jr. pega a guitarra, todos param para ouvir. O gosto musical do cabanheiro é bem peculiar para o meio. Não é uma coisa assim comum, né? Este criatório tem 28 anos de atividade. De 2014 a 2016 foi a marca com mais animais na final do Criolaço e tem outro diferencial. Talvez seja a única cabanha em que os cavalos são criados ao som do blues. E a minha forma de me expressar em música é através do estilo, o gênero blues. Mas como isso é uma coisa que vem lá, assim como toda música, é uma coisa que vem do fundo da alma, então para mim tento traduzir essa experiência com o cavalo quando eu estou tocando nessa linguagem, né? Às vezes eu me lembro de uma montaria aí que foi meio difícil ou foi
um pouco mais fácil, então tudo a gente consegue transformar e passar para a música, momentos de tensão, de esteio, de aflição. E eu acho que se a gente coloca o sentimento e a coisa vem lá do fundo da alma, a gente consegue tocar as pessoas também, até porque elas têm sentimentos e alma também, né? Cabanha Preto fica em Estrela, a cerca de 100 quilômetros de Porto Alegre. As atribuições do Joe aqui são muitas. O Joe é o que chamamos a gente chama de cabanheiro. Ele trata os animais, limpa a cocheira, escova os cavalos, faz pasto e ajuda na doma também. Ajuda nos primeiros galopes, né? Mesmo com todas essas tarefas, ele encontra música em tudo que faz. E tem tanto cuidado com os cavalos quanto com a guitarra. O blues é um estilo que surgiu no sul dos Estados Unidos com os escravos que trabalhavam nas lavouras de algodão, no Mississippi. É uma música do campo, mas causou muita estranheza aqui pro pessoal do Rio Grande do Sul, onde esse estilo não é tão comum assim. Olha, o pessoal, claro que na verdade eles devem ter sido alguma coisa, um choque de culturas, né? O pessoal vê isso aí alguma coisa diferente, o cara que é cabanheiro e guitarrista de blues, né? Mas eu acho que tanto uma coisa quanto outra, em se tratando de paixões e coisa e tal que eu tenho para mim, a gente conseguiu traduzir isso aí muito bem e fazer uma síntese dos dois, né? Casou bem? Casou bem, até porque o pessoal gosta de ouvir a música que a gente toca e eu acho que a música traz momentos de alegria e felicidade, então a gente se junta no happy hour, alguma coisa, e a gente sempre toca. Claro que não sai só blues, a gente sabe tocar alguma coisinha a mais. Sai um pouco de música nativista? Sai alguma coisinha, às vezes a gente arranha, né? Então acho que tá fechando bem. É o blues de bombacha. Exatamente, blues gaúcho autêntico. A paixão pela música, marcada na pele, chegou primeiro na vida do Joe. O blues começou com 7 anos, quando eu fui presenteado pelo meu pai no aniversário com um violão. O Joe me pediu uma oportunidade, em função de uma vacância que houve aqui. E aí eu dei essa oportunidade para ele e fiquei muito contente. Ele se dedica bastante, é um ótimo funcionário, um colaborador excelente. E em função da gente gostar de música, né, como ele também, nós temos uma afinidade maior em função disso, né? Isso gerou um ótimo ambiente de trabalho, né? Um aprendizado muito grande com quem estava na volta, em termos de manejo, doma. Tudo isso aí veio com esse aprendizado desse último ano e meio. Então acho que daqui para frente isso faz parte da minha vida. Eu vou querer estar sempre nesse meio, né? E juntamente com a música. Uma trilha sonora que faz bem para o ambiente de trabalho e talvez para os negócios. Música sempre faz bem para a gente e para os animais. Acalma, tranquiliza, então acho bem interessante. Acho bem interessante. Tenho um amigo que toca violino para búfalo. Já tem vários exemplos assim diferentes, né? E todos bem sucedidos. O pessoal de tambo de leite, tem gente que tem música em tambo de leite para as vacas relaxarem, dar mais leite. Então acho que é válido. E o blues faz bem para os cavalos? Olha, eu acho que sim, até porque os animais estão sempre muito tranquilos aí quando a gente toca e tudo mais. Isso é o presente que o blues e qualquer música nos dá. Então é uma combinação perfeita, boa música, cavalo crioulo e a natureza. E não é em qualquer cabanha que os cavalos
Escutam blues. Escutam blues, deve ter mais alguma, mas a princípio eu conheço só essa. O difícil é escolher entre o blues e os cavalos. Eu às vezes me faço essa pergunta, mas não tem uma coisa que está em primeiro lugar. Eu acho que as duas são importantes da mesma forma para mim, até porque são duas paixões, são duas coisas que eu sempre quis ter contato. A música veio primeiro, o cavalo veio depois, mas eu nunca deixei de lutar por nenhuma. Né? E a gente, quando entra nesse mundo do cavalo, a gente se envolve tanto, e isso é uma coisa linda, até porque é uma coisa tradicional nossa. E depois a música também como sendo uma paixão, para mim, ela também ela não me deixa. Eu preciso da música. E assim como também eu preciso dos cavalos, eu não penso em outra coisa. Ficou curioso para ver mais dessa matéria? A versão ampliada, além do programa na íntegra, você acompanha nas redes sociais, YouTube do Canal Rural e também no site do Freio de Ouro. Nos acompanhe também nos canais digitais durante a semana, sempre tem novidade por lá. E eu te espero no próximo sábado, às 9 horas da manhã, aqui no Canal Rural. Tchau, tchau!